Grande abraço, Kleber. Mais 22 anos você vai ter que agora aguardar para ter mais um título. Não adianta ficar contratando de baseada do jeito que vocês estão fazendo. Não vai adiantar muita coisa. 2017 não tem nada para vocês não, tá? Não adianta ficar com graça. Não adianta ficar com graça que 2017 para vocês, ó, tá só contratando de baseada aí, nada. Só gastando dinheiro. A hora que a moça lá sair dali, acabou o dinheiro. Aí eu quero ver. Lembra da época do leite, Arthur? A época do leite foi a mesma coisa. A inveja do Corinthians! A teta... a tetinha da vaca secou, acabou o leite. Acabou o leitinho. E a mesma coisa que vai acontecer agora. A mulherzinha vai embora, que ela tá brava já, porque não querem deixar ela ser presidente, não quer deixar ela ser diretora de futebol, do conselho. A mulher tá ficando brava. E olha que se ela ficar brava, tirar o dinheiro, acabou com tudo, hein? Acabou com tudo. Mas grande abraço a você, obrigado pelo carinho. A partir de agora, seu telespectador passa a acompanhar Camarote, Rede Família, sempre repercutindo as principais notícias esportivas deste final de semana. Vamos falar muito sobre Copinha também. Copinha que já está funilando, hein? Copinha que está chegando na fase final. Hoje nós tivemos um jogo à tarde. O Bragantino, grande surpresa da Copinha, acabou vencendo e passando de fase. A bela vitória, foi 1-0, mas jogando muito bem, um time bem organizadinho. E daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, o Corinthians enfrenta o Internacional para ver quem enfrenta o Flamengo também nessas quartas de final. Vamos ver aí quais são os 8 melhores, né? Os 4 melhores desta competição. Vamos falar também das contratações. A maioria dos clubes brasileiros apresentando jogadores para essa temporada de 2017. Lembrando que a Florida Cup está em andamento. Na quinta-feira nós teremos aí São Paulo e River Plate da Argentina e teremos também Vasco da Gama e Corinthians nessa semifinal da Copa Florida Cup. Boa noite, Arthur. Boa noite, Guina Paiva, a você de todo o Brasil acompanhando o Camarote Rede Família, ao craque Zenon. E hoje vamos debater Portuguesa com a presença do Tuca Guimarães, técnico da nova geração, buscando resgatar a credibilidade que tem a Portuguesa. O Campeonato Paulista da 2 vai ser muito bacana. Maravilhoso. Eu vejo como terceira, quarta competição nesse início de temporada. Vai perder para a própria competição estadual de primeira divisão em São Paulo, que é a 1, e talvez para o Campeonato Carioca, para o Campeonato Catarinense, a segunda divisão paulista A2 vai estar sensacional. E duas camisas muito fortes, a do Guarani e da Portuguesa. E a Portuguesa, com um presidente novo, a Portuguesa o ano passado caiu para a Série D. Portuguesa tem presidente novo, o radialista Alexandre de Barros, especializado nas coisas da Portuguesa, desde os tempos de seu pai, Armando de Barros, e agora com um gerente de futebol extra classe, Emerson Leão, maior goleiro que eu vi jogar, gerente de futebol da Portuguesa, foi bem também como treinador da Portuguesa há cerca de 20 anos atrás, e hoje nós vamos apresentar o técnico da Portuguesa nessa temporada, que é o Tuca Guimarães, tem feito bons trabalhos. O ano passado ele esteve à frente do Figueirense no Campeonato Brasileiro da Série A, dirigiu outras equipes com boa desenvoltura. Vamos abordar este Campeonato Paulista da 2 aqui no Camarote. Alguns estaduais já começando, você de todo o Nordeste, acompanhando a Rede Família pelas antenas parabólicas. Tivemos o primeiro clássico do futebol brasileiro ontem, em Fortaleza, Fortaleza 2, Ferroviário 2, clássico interessante, jogo interessante, outros jogos de campeonatos do Nordeste em andamento. Ontem de manhã eu fui no Brinco de Ouro, assisti ao jogo treino. Antigamente era amistoso, agora é jogo treino. O Guarani ganhou de 3-1 do Nacional da capital. Gostei do time do Guarani, comandado pelo Ney da Mata. Uma partida muito boa do Brian Samúdio, também do Denis Neves e do Fernando Fumagalli. Os 3 destaques ontem no jogo treino do Guarani. Vamos debater muito futebol. Futebol, acompanha aqui no Camarote. Com certeza. Boa noite, Zenon. Muito boa noite, Guina Paiva, boa noite, Arthur, boa noite ao nosso convidado, né, que vai tentar resgatar aí a credibilidade da Portuguesa. E você estava com aquela dúvida na sexta-feira, o Tuca não é o Tuca que jogou na Ponte. Não é o Tuca, não é o pai do zagueirão que jogou no São Paulo, mas o importante é que está aí se apresentando para resgatar a credibilidade da Portuguesa, é um clube que eu tenho um carinho
muito especial e vai trabalhar com um ex-companheiro meu, que foi o Leão, que fomos campeões no Corinthians em 1983, conquistando o bicampeonato do Corinthians, né? E um cara que é muito perfeccionista, Verdade. o Leão, tem que ser do jeito que ele quer, é um cara muito detalhista, eu diria que é um estilo militar, mas eu acho que hoje ele está mais maleável, está mais... Esse leão já virou gatinho. Eu acho que não é mais aquele leão que rugia tanto. Eu acho que podaram um pouco a juba dele, né? É verdade. E ele deve estar mais tranquilo, deve estar muito mais interativo, eu diria. Com certeza. Né, com as pessoas. Mas é um grande profissional. É um grande profissional e isso é inegável. E nesse final de semana eu estive em Presidente Prudente, lá num grande jogo que aconteceu com o Corinthians de Presidente Prudente, onde eu fui homenageado, né? E me deram de presente essa bonita camisa. Olha que beleza. Né? Ah lá. Aqui personalizada, uma camisa muito legal, bacana, uma grande festa lá. Um abraço para o Cooper, que foi o idealizador, para o prefeito Nelson Bugalho, enfim, para todos aqueles que fizeram parte desse grande evento. Estivemos lá eu, Ezequiel, João Paulo, Tupanzinho e Marco Antônio Boiadeiro, num jogo de finalidade muito nobre, que foi para atender ao Asilo de Velhos São Rafael. A entrada foi apenas 1 quilo de alimento e o show acabou acontecendo dentro de campo, né? Quem foi jamais esquecerá o show que foi dado por João Paulo, enfim, pelo um ponta esquerda que eu não conhecia. Eu não sei se o Arthur pode lembrar dele, Tião Pedalada. Eu não lembro do Tião Pedalada. Um cara com 56 anos de idade, acho que foi o inventor das pedaladas. Porque depois apareceram uma facilidade. os outros. Foi absurdo o gol que ele fez, Guina. Foi absurdo. Eu bati palma. Dentro de campo, eu bati palma para o Tião Pedalada. Eu lembrava do Toninho Metralha, que jogou no Corinthians, também era um ponto esquerdo que vibrava muito, mas o Tião Pedalada eu não lembro. Foi muito aplaudido lá pelos torcedores, inclusive o pessoal imitando a pedalada que ele dava. Um cara muito carismático e que realmente fez um show ontem, juntamente com o Cooper, com o Pingo, que é irmão do Cooper, enfim, grandes parceiros lá ontem na cidade de Presidente Prudente. Eu fui agraciado também com uma carteirinha, né, lá do Corinthians, então eu posso ir a qualquer jogo do Corinthians de Prudente. Tá Olha aqui, que ó. beleza. Tá aqui. Posso ir a qualquer jogo lá em Presidente Prudente, que eu tenho as portas abertas. No primeiro Grande Slam do ano, meu caro Guina, surpresa. Já, né? Começou, né? A parte feminina. Então. Halep foi eliminada por uma novata, Shelby Roger, uma americana. Ninguém entendeu absolutamente essa americana, nada. Hein? Se jogar tudo isso mesmo, olha... Se ela tiver a mesma performance... Meu Deus! Que teve ninguém diante segura. da Halep... Nem Vênus, nem Senna, ninguém. Ninguém. Também acho. Ninguém. Também acho. Porque os golpes precisos Meu Deus. E consistentes que ela teve ontem diante da Halep foi um negócio absurdo. Colocou a bola onde queria. O que ela jogou. Não, 2-0 foi assim, em questão fácil. de 1 hora. Questão de 1 hora. Na masculina, infelizmente, os nossos dois... Né? Belucci e o nosso Thiaguinho Monteiro acabaram sendo eliminados. O Thiago pelo Tsonga e o Belucci pelo Tomic. Então, foi um 3-0 fácil. do Belucci que tomou, que não dá para entender. Aliás, há quanto tempo nós não entendemos a situação do Belucci, não? Não dá. Porque jogar ele sabe, Guina. Então, mas... Jogar ele sabe. Mas não tem cabeça. Entra na quadra, parece que ele viaja. Ele fica pensando na morte da Bezerra, em alguma coisa, no preço do dólar que aumentou. Viaja. Porque... Ou na rebelião lá do Rio Grande do Norte. Eu não sei o que acontece. Porque menos o que ele pensa é no jogo que ele está. Verdade. Porque eu esperava que ele fosse fazer um jogo melhor contra esse Tomic, que não é nada disso, entendeu? Que não vai passar da próxima fase, com certeza. Mas o Belucci, infelizmente, caiu, assim como o Thiago Monteiro. O Thiago ainda conseguiu um sério de carrete no Tsonga. Mas aí já é um nível maior. Já é um nível maior. O Tsonga já está eu diria. Ele está entre os 10 melhores do mundo. Está entre os candidatos a conquistar aí o título do primeiro Grand Slam de ano do tênis, que está acontecendo lá em Melbourne, na Austrália. Tivemos grandes jogos. E os favoritos venceram
com tranquilidade. O Belucci perde até pro Canguru. Se colocar o Canguru para jogar com ele, ele acaba perdendo. Tuca, boa noite. Seja bem-vindo ao Camarote Rede Família. Você que é um dos jovens treinadores dessa safra de treinadores hoje no Brasil. E nós estamos torcendo muito para que você faça um brilhante trabalho na Portuguesa, resgate. Nós ficamos tão tristes com a fase da Portuguesa ano passado. Cada pancada da Portuguesa a gente se entristecia mais, né? Mas quem sabe, né? Agora com a direção nova, com a ajuda também do Leão, do Emerson Leão também, com a sua presença também, com conhecimento, quem sabe a gente consegue resgatar um pouquinho essa hombridade dessa briosinha, dessa Portuguesa, que a gente tanto gosta, eu gostava tanto de ir lá no Canindé assistir jogo da Portuguesa, rapaz. E infelizmente a gente não está tendo essa possibilidade. Quem sabe você consegue isso. Boa noite. Boa noite, Guina. Boa noite, Arthur. Boa noite, Zenon. É um prazer. Verdade, né? Acho que uma oportunidade incrível de escrever uma página, né, na história de um grande clube. Sim. A Portuguesa é um gigante, adormecido, mas um gigante. E eu acho que o presidente Alexandre, o Leão, a gente está buscando reconstruir a história da Portuguesa de uma forma macro, né? Não só dentro de campo, mas consertando todos os problemas que a Portuguesa tinha. E estou muito confiante aí que nós vamos fazer um grande 2017. O Leão está ativo? Muito, muito. Para mim está sendo uma honra conviver com o Leão. É um cara que tem uma história fantástica dentro do futebol, em todos os segmentos onde militou. E eu tenho certeza que esse novo que ele está chegando, ele vai contribuir muito para a Portuguesa e num próximo passo vai exercer essa função num clube de grande porte no futebol nacional. Não tenho dúvida disso. A Portuguesa está encontrando dificuldade para contratar jogador pela história negativa que a Portuguesa não vem pagando, que a Portuguesa vem tendo dificuldade. A Portuguesa vem tendo dificuldade na montagem do elenco? Eu acredito que não, Arthur. A dificuldade eu acho que é inerente a todos os clubes, que é de achar o jogador. Hoje é dificílimo. Às vezes você tem o dinheiro para contratar, mas não tem esse jogador. E a gente estabeleceu uma linha de conduta aí para o nosso projeto, né? Que é vulgarmente trabalhar com o cara que tem fome e que possa comprar o que nós estamos vendendo, né? E nós estamos tomando muito cuidado. A gente está buscando ser cirúrgico. A gente ainda tem alguns jogadores para chegar que ainda nem se apresentaram. A gente sabe que a dificuldade vai ser nessas 4 primeiras rodadas e a gente vai ter que se superar, né? Porque depois das 3 seguidas nós temos mais uma semana cheia para trabalhar e vem a 4ª. E aí eu acho que nós vamos estar muito organizados. Nós temos alguns nomes que ainda não assinaram o contrato, mas nomes importantes. A gente está rebuscando esse mercado sul-americano também. Isso é bom, isso é bom. Que hoje é uma situação que acaba te oferecendo algumas oportunidades opções, então, fantásticas. É o que todos os grandes também estão fazendo essa busca também, né? E acredito que a gente vai ter uma grande equipe nessa Série Que B. legal. O que você pensa para o futebol moderno hoje? O que o Tuca pensa hoje de estratégia, de como jogar? O que você estabelece no futebol hoje na sua concepção? A minha base foi toda no futsal, né? Sim. Eu tive a oportunidade de disputar 10 ligas nacionais como treinador de futsal, trabalhei na seleção peruana por 2 anos. E quando migrei para futebol de campo, ali por volta de 2010, o Arthur conhece bem a história, né? Assumindo a equipe do Marília, eu tentei trazer, né? E até hoje faço isso, muita coisa do futsal para o campo. Então acredito num jogo organizado, num jogo que tenha muita variação, porque eu acho que numa competição de nível, tudo que você faz por muito tempo, a chance do adversário se encaixar é muito grande. Então acredito nessa variação, acredito no dia a dia, com trabalhos diretamente voltados até o modelo de jogo, né? E é isso que a gente está buscando fazer dentro da Portuguesa. Interessante isso que ele falou, né, Guina? Verdade. De organização, né? Porque semana passada, nosso convidado... Júnior Rocha, Júnior técnico Rocha também. do Grêmio Novo Horizontino. É isso Falou aí, a mesma falou coisa. exatamente dessa forma que você pensa. Que ele acha que o time tem que ter muito mais organização, né, para poder buscar os objetivos, né? Organização, enfim, os jogadores estarem imbuídos daquilo que desejam. Então ele acha que isso aí é fator fundamental para que o trabalho dê certo. Eu acredito muito nisso também, né? A gente sabe que naquela última faixa do campo a gente precisa do ferramental do atleta, né? A gente precisa da qualidade, não é mais a mesma que a gente tinha tempos infelizmente, atrás, né? né? Então a gente tem que ter um jogo muito mais organizado. Eu acho que basicamente a diferença no futebol hoje é isso. Eu acho que ele foi evoluindo, perdendo um pouco da qualidade que a gente tinha há tempos atrás e ganhando talvez em força, em velocidade, em organização. E aí buscar aquele jogador que faça a diferença para poder nos ajudar no último terço do campo. Tuca, há muito tempo atrás se fazia muito isso, né? O jogador migrava do futebol de salão para o futebol de campo. E aí o jogador levava também
a qualidade técnica, porque você precisa de habilidade para ser jogador de futebol de salão. Não adianta você só ter um chute forte se você não tiver uma habilidade extrema, porque hoje em dia você tem muita habilidade hoje nos principais clubes brasileiros e até mundial. O Brasil sempre foi referência, hoje está se buscando ser referência novamente, não é mais, mas está se buscando no dentro do futsal ser referência. Há possibilidade de termos essa migração de novo do futebol de salão para o futebol de campo? Eu acredito muito nisso, mais até na formação, né, do que no alto nível, mas eu acho que até 13, 14 anos, 15 no máximo, se a gente puder manter o atleta jogando futsal, eu acho que a bagagem que ele traz para o futebol em termos de tomada de decisão, velocidade de raciocínio, da coordenação fina do jogo, do domínio, do passe, sem dúvida, né? Acrescenta muito. Porque você tem que tomar decisões num espaço muito menor, você tem que resolver problemas, né? A gente costuma dizer que o atleta tem que estar resolvendo problemas constantes durante o jogo. E ele aprende a fazer isso com uma destreza fantástica. E até a finalização também, você tem um gol infinitamente menor, uma bola menor, e você tem que um goleiro que cresce muito no tamanho em relação ao gol, e se vê cada golaço, cada situação. E se a gente buscar hoje os jogadores que fazem sucesso na Europa, no alto nível do futebol, acredito que 90% deles tiveram a base feita no futsal. Isso é bom, isso é bom. E é interessante também para que os órgãos estaduais, né, Arthur, principalmente aqui em São Paulo, e eu venho, você sabe muito bem disso, que eu sou professor também da área de exatas, mas a gente vive ali, convive com os meninos. E se levasse um pouco mais a sério essa educação física nas escolas, nós teríamos uma melhora na qualidade dos jogadores, na formação também, porque... E reduziria a criminalidade no Brasil. Hoje pega-se, né? Não criticando os profissionais, mas a aula de educação física hoje, os professores. Vai jogar. Não é uma crítica, mas também é uma crítica. Poxa vida, que profissional, que raio de profissional é esse? Pô, vamos formar essa base, vamos formar esses garotos, entendeu? Vamos dar uma base para eles. O esporte nos Estados Unidos vem das escolas. Justamente, né? E é um conceito que nós deveríamos estar trazendo hoje, num estado tão rico que nós temos condições com certeza de formar excepcionais jogadores de futebol de salão, não só futebol de salão, mas também no futebol mundial. E abastecer o campo, né? O Santos faz isso com muita propriedade. Sem dúvida. Tem um projeto na base comandado pelo Barata, no futsal, nas categorias de base. Corinthians hoje está revelando os jogadores desse novo elenco do Corinthians. Exatamente. Acho que 6 ou 7 dos titulares são formados na base do Corinthians. Os clubes de camisa sempre tiveram muita propriedade nisso. Tinha até aquela barreira de não deixar mais jogar futsal numa determinada idade. Mas o que acabava contribuindo muito com a formação, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. A gente vai conversar bastante sobre isso ainda, tem assuntos legais. Vamos ver os projetos da Portuguesa também. Só um esclarecimento na audiência nacional da Rede Família. Hoje um assunto muito comentado foi o desaparecimento do técnico do Atlético Goianiense, Marcelo Cabo. Ele ficou desaparecido cerca de 18, 20 horas, já apareceu, tá tudo bem, tudo ok. Problema dele. Ele saiu com os amigos. Saiu com os amigos, bebeu um pouquinho demais. Foi pra montanha. Eu tô vendo um patrulhamento muito grande da imprensa em cima das pessoas que militam no futebol. Já tá tudo bem, amanhã já tá dando treino no Atlético Goianiense. Eu me permito dizer, Marcelo, cada irmão que eu tenho no Atlético, e é um maravilhoso pai de família, um profissional do mais alto gabarito, um cara muito comprometido. E a gente até não tive a oportunidade ainda de falar com ele, mas falei com o Rodolfo durante boa parte da tarde e espero que esteja tudo bem, porque é um cara que eu amo, é um amigo que eu tenho as câmeras muito próximo. Ele chegando na sua residência, já saindo logo em seguida, acho que não deve ter tido nenhum problema e tranquilo. Depois já vai tudo ser okay com o esclarecimento e nada mais do que isso. Resolveu dar uma curtida. Só isso. Vamos imaginar que essas coisas tenham acontecido. Vamos falar de... Foi pescar. Foi dar uma desparecida na mente. Essa pressão que nós estamos tendo aí é muito complicado. Eu quero dar de vez em quando, né? Dar uma relaxada. Né? Nada impede que nós fazemos isso normalmente. Por que as pessoas também não podem, todos podem fazer? Isso é normal, faz parte. De volta com o Camarote Rede Família. Vamos direto aos jogos do final de semana, os resultados desse final de semana da Copinha. Mirassol 1, Botafogo 2. Botafogo passou de fase, Ponte Preta acabou sendo eliminada nos pênaltis, 4-2 para o Batatais passou de fase. São Carlos perdeu para o Paulista 2-1, Chapecoense fez 1-0 no Ituano também, a Chape, olha que surpresa, Chapecoense passando de fase. E os outros dois jogos,
Cruzeiro 1, Flamengo 2, o Flamengo fazendo gol no finalzinho da partida e o Avaí perdendo para o Juventus da capital por 1-0. Vamos direto aos gols? Os gols que marcaram esse final de semana da Copinha na tela. A surpresa da competição continua sendo a Chapecoense. Depois de despachar o favoritíssimo São Paulo e o capivariano, dessa vez eliminou o Ituano com gol de Vini. A Chape enfrenta agora o Paulista de Jundiaí, que passou pelo Criciúma por 2-1. Pelo mesmo placar, o Botafogo despachou o Mirassol. Os cariocas têm pela frente o Batatais, que venceu a Ponte Preta nos pênaltis. Denner foi o herói da classificação do Juventus em cima do Avaí. Os paulistas aguardam o vencedor do duelo de hoje à tarde entre Juventude e Bragantino. O jogo mais aguardado das oitavas de final foi em Osasco. O Flamengo, atual campeão da Copinha, eliminou o Cruzeiro. O volante Jean Lucas abriu o placar para a equipe rubro-negra. Tonhão de cabeça deixou tudo igual. E nos acréscimos, brilhou a estrela do caçulinha da equipe rubro-negra. Vinícius Júnior, de apenas 16 anos, marcou de peito e mostrou porque está na mira do Barcelona. E é chamado pela imprensa espanhola de um novo Neymar. Eu estou bastante tranquilo com tudo, só quero curtir o momento. E que momento, né? Tá aproveitando mesmo. Tudo dando certo, graças a Deus. O Flamengo agora vai ter que esperar para descobrir quem vai encarar nas quartas de final. Pode ser o Inter de Porto Alegre ou o Corinthians, o maior vencedor da Copinha com 9 títulos. Os clubes se enfrentam na noite dessa segunda-feira em Barueri. Antes disso, então, vamos colocar então esses dois jogos que faltam. Então, hoje à tarde nós tivemos Juventude 0, Bragantino 1. Bragantino passou de fase. Bela campanha do Bragantino. Bragantino e Chapecoense, acho que são as duas surpresas dessa competição, né, Arthur? A grande surpresa da competição é o Batatais. É, o Batatais ninguém esperava essa do Batatais. Chapecoense também não, e muito bem o Bragantino, né? A Chapecoense e o Bragantino são duas surpresas. Mas, assim, a grande zebra é o Batatais. O Batatais ficando entre os 8 é uma grande zebra total. Eliminou a Ponte Preta no sábado, a estrutura que tem a base da Ponte Preta, e o Batatais acabou eliminando. As 3 surpresas, podemos dizer assim. Sim, também acho. E logo mais às 20 horas, Corinthians e Internacional brigam então por uma vaga para decidir com o Flamengo. Também acho. Duas equipes que têm uma tradição nas categorias de base, tanto o Internacional como o Corinthians. Os dois times já revelaram seleções brasileiras e um vai matar o outro daqui a pouco. Na outra chave, acho que nós não temos mais nenhum grande, né? Grande. Essa chave tem os dois ainda. A chave tem o Paulista, né? É. Paulista, Bragantino. Paulista, Bragantino. Batatais, quer dizer, acho que não tem mais nenhum. Nós temos classificados. Só Botafogo, acho, né? O Cruzeiro, Flamengo do Rio de Janeiro, o Botafogo, o Juventus, o Paulista de Jundiaí. Sim. Até pela fase do Paulista, tá certo que pegou o São Carlos, também é uma surpresa. E a Chapecoense que eliminou o Ituano. Tudo do outro lado. E o jogo de hoje... nós temos o Botafogo do Rio do outro lado, só que é considerado aí dos grandes. E desse lado aqui é uma chave mais difícil, com o Flamengo, com o Cruzeiro, com o Inter, com o Corinthians, que matam agora quem passar de Inter e Corinthians, pega agora o Flamengo, tem possibilidade de ser campeão. Tá acompanhando, tu? Algumas partidas sim, nós estamos meio que vivendo intensamente o centro de treinamento ali, até pela nossa apresentação ter sido no dia 2, né? E a gente está correndo atrás desse tempo perdido, então nós estamos trabalhando muito, tanto na montagem como nos trabalhos iniciais aí. Então... Tem alguém da sua comissão olhando para ver se não dá para pensar alguma coisa? Nós temos analista de desempenho Sim. que tem todos os materiais editados, né? Então a gente acompanha aí bastante. Eu acompanhei a chave da Portuguesa toda, mas infelizmente acabou saindo. Foi eliminado. Eu assisti todos os jogos indo, né? Fui no Juventus assistir. Mas a Portuguesa acabou sendo eliminada na primeira fase, mas a gente está acompanhando essa reta decisiva. Que bom. Confira agora a apresentação de Gabriel Giroto, o mais novo reforço do Corinthians para 2017. Põe na tela.
o Gabriel. Eu tenho minhas qualidades também, jogador de muita marcação, de muita pegada, e acredito que com a bola no pé também eu gosto de jogar e gosto de aparecer pro jogo. Vou tentar fazer isso, vou tentar sempre estar no meu estilo de jogo para aí poder corresponder à altura do que a torcida espera, do que a diretoria depositou em mim, uma confiança tremenda, próprio grupo, a própria comissão também do Carino. Então, estou muito feliz e estou louco para jogar. Não vejo a hora de entrar em campo, vestir essa camisa e representar todo mundo dentro de campo. Estou num clube que me abriu as portas também aqui, me acolheu muito bem, como eu disse, o grupo sensacional aí, a estrutura, todos sabem que é uma das melhores do Brasil, então tenho certeza que fiz a melhor escolha da minha vida, para minha carreira também, a projeção que traçaram para mim, eu vou procurar corresponder isso dentro de campo, não adianta só ficar no papel, ficar fora, e só na falação, e sim dentro das 4 linhas, correndo, batalhando. Eu acredito que estou com muita gana de jogar, de ganhar, de ser campeão, e é o que eu vou fazer e tenho certeza que o grupo vai junto comigo. O Tuca, um volante que o Corinthians, na minha opinião, acertou em trazer, hein? Demorou um pouquinho nessa burocracia de acerto ou não, ele iria para fora, aí parece que não deu certo a transferência dele para fora, e o Corinthians comprou 50% dos direitos, mas um belo de um volante, hein? Se reeditar o que estava fazendo no Palmeiras Meu até Deus. se machucar, sem dúvida é um grande reforço. Eu acho que, para mim, se voltar a jogar, é volante para pensar em seleção como primeiro volante. É uma coisa que a seleção carece bastante. Poder de marcação muito forte, dinâmica, muito forte. veloz. Acho que é um grande reforço. Lembrou dele, Zé? Sim, vagamente. Mas o Corinthians precisa de contratações. Sim. Depois nós vamos mostrar mais 3. Pelo que fez ano passado, o torcedor corintiano está muito insatisfeito e está querendo contratação. Claro. E o Corinthians, a diretoria está procurando jogadores, o que está difícil de encontrar, porque os melhores jogadores nossos estão lá fora e para trazer lá de fora para cá é muito complicado, a não ser aqueles que por livre e espontânea vontade estão querendo voltar para o Brasil. Aí fica com muito mais facilidade de você realizar as contratações. Mas o Corinthians precisa sim mudar muito do time que terminou o ano passado para esse ano. Conheceu o Giroto? Conheço. Eu não estou com o mesmo entusiasmo que você está. Eu acho que é um bom reforço, mas um jogador na média, não é nada diferente. O que o Corinthians não pode é ficar iludindo a torcida com contratações que não irão acontecer, como o Drogba, e perder Jadson. Se o Corinthians perder Jadson, hoje já era para ter uma reunião para caçar o presidente Roberto de Andrade, não teve essa reunião. Por isso não pode agora perder o Jadson, é isso que não pode. Eu acho que não vai perder Jadson, até porque o Corinthians descartou a contratação do Wagner, o Wagner está acertando com o Vasco da Gama. Houve esse descarte justamente porque viu essa possibilidade e ele só rompeu o contrato com a China devido ao Corinthians, devido a essa reunião com o Corinthians. Entre Corinthians e Atlético Mineiro, não por fato. O fato já jogou no Corinthians e tem uma história dentro do Corinthians. E o Corinthians resgatou o Jadson, que estava em descrédito com o torcedor, com todo mundo, porque fez um péssimo campeonato com o São Paulo, e lá que ele resgatou o seu futebol. Acho que deve ser anunciado nas próximas horas como novo, a não ser que o dinheiro do Atlético Mineiro seja entre o Corinthians absurdamente e o Mineiro, maior. Sabe qual vai ser Que o Jadson? É. Quem paga mais? Não acho que ele está abrindo mão de um salário, Arthur, gigantesco, de mais de R$1 milhão da China. Na China já ganhou o que tinha que ganhar durante um ano. Não sei não. Ele Vamos ver, vai pensar em dinheiro. Já que o Zenon pediu, vamos ver as novas contratações do Timão, põe na tela. Pediu. Sempre sonhei jogar no Corinthians e hoje estou realizando meu sonho. Equipe
que vocês não ganharam um jogador em campo, esse ano vocês receberam, vocês ganharam um guerreiro. A expectativa é grande, muito feliz, sonho realizado. Vou lutar, dar o sangue, quando tiver a oportunidade de honrar a camisa do Corinthians e dar o meu melhor. Se for para dar carrinho de cabeça, eu vou dar, porque eu sei que essa torcida é uma torcida que ama muito o clube. Agora é mostrar essa vontade dentro de campo e, junto com os meus companheiros, tentar conquistar títulos e voltando na história do Corinthians. Vai, Corinthians! É um sonho sendo realizado e eu não vou jogar isso fora, não. Vai, Corinthians! O Tuca, dos três, o Luigi, eu acho que tem mais possibilidade, e o Felipe Bastos também, né? Que é um jogador já veterano, um jogador já de muita qualidade. Mas o Luigi é um jogador incisivo lá de último setor do campo ali, que é um jogador que pode ser útil ao Corinthians. Resta ver o que vai acontecer com a camisa do Corinthians, Sim. Mas ele no CRB fez Série B estrago, maravilhosa. né? Muita Realmente. velocidade, muita dinâmica, um atacante liberado com muita qualidade. Tá aí, Zé, você pediu, contratou. O pessoal tá animado, hein? O pessoal que foi contratado tá animado, querendo alcançar objetivos, isso é muito importante. Eu só espero que isso aconteça na hora que a bola rolar e que começar a valer 3 pontos e com a camisa do Corinthians no corpo. Porque o torcedor vai cobrar. O torcedor corintiano vai cobrar, pois afinal a temporada 2016 não foi das melhores para o Clube Corinthians, que ficou fora de Libertadores, ficou fora de disputa de brasileiro, e então vai ter uma cobrança muito grande em cima dessas contratações. Pablo, zagueiro que estava na França, se apresenta amanhã, não viaja, né, para os Estados Unidos, quando já está nos Estados Unidos, lá na Flórida, ele começa a fazer o trabalho agora, já aqui com os preparadores físicos. O Pablo foi uma boa contratação. Também achei. O Luigi, eu penso igualzinho o Tuca Guimarães. O problema é o peso da camisa do Corinthians, mas está muito evidente que hoje o Corinthians está manipulado no seu departamento de futebol por interesses de empresários, principalmente do seu Paulo Garcia, que é o homem do dinheiro, que é o homem da calunga. Paulo Roberto no Corinthians, conheço o Paulo Roberto, bom jogador, mas para o Corinthians apresentar, é um jogador para compor elenco de um time mediano. Não vai jogar no Corinthians nunca, nunca. Como tem um empresário que banca, o Paulo Roberto fica arrumando bons empregos. Mas não é jogador para ser apresentado no Corinthians. Eu vejo hoje o Corinthians um time manipulado e refém de empresários. Coisa de time pequeno. Esse presidente do Corinthians está apequenando o maior clube de futebol do Brasil. Vamos falar do Palmeiras, o Palmeiras que apresentou mais uma cara nova, o meia Johan. Põe na tela. Antes de você falar um pouquinho da sua expectativa aqui, eu queria que você comentasse algo um pouco mais espiritual, religioso. Eu não sei qual é a sua crença, mas você poderia ter ido para a Colômbia. Enfim, o destino, a mão do destino, ou uma coincidência, não sei no que você acredita, tirou você daquele avião. Você estava negociando com o Palmeiras, se recuperando de um problema no joelho. Como é que você encarou toda essa situação? Então, eu sou cristão e acredito em Deus e creio que Ele tem um propósito. Eu não ter ido viajar e não estar junto, sei que não é fácil acreditar nisso, num momento de dificuldade, de tantas perdas, mas eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida maior do que eu imaginava. E não é fácil, mas continuo acreditando que Deus vai me iluminar para mim seguir a minha vida da melhor forma possível. Você estava falando de Chapecó, né, Johan? Quando aconteceu tudo. Aliás, antes. Bem-vindo, boa sorte. E agora você vai voltar para lá, porque o primeiro desafio do Palmeiras, o primeiro confronto da temporada é esse amistoso contra a Chapecoense. Como é que vai ser tudo isso para você? Você já parou para pensar? É uma carga emocional muito pesada, né? A gente pode levar por dois lados. Carregar um peso de todas as perdas e levar para dentro de campo, ou ver uma reconstrução bonita que eles estão fazendo lá. Então, o Palmeiras está fazendo
esse amistoso com a Chapecoense. É uma forma muito legal voltar lá e ver a reconstrução. A perda eu vou levar para sempre todos os meus amigos, mas agora, como eu falei, eu tenho que seguir em frente, tenho que levantar a cabeça, tenho que continuar jogando futebol, vou levar tudo de melhor que eu aprendi com todos eles, para dentro de campo, fora de campo, eram todas pessoas maravilhosas, mas eu vou para lá para jogar futebol e representar o Palmeiras. Já sabia qual ia ser seu número? Fiquei sabendo agora. Você sabe que pela numeração quer dizer que você vai jogar Libertadores, né? Porque do 1 ao 30 é quem vai para Libertadores. Isso faz diferença? Fico feliz. Para mim é uma honra estar vestindo a camisa do Palmeiras e a 28 foi muito bem representada pelo Moisés. Então, quando eu recebi esse número, achei muito bacana a opção que eles deram para mim usar e vou vestir com maior alegria. Tá aí o Johan, né? Pra quem não conhece, o Johan estava na Chapecoense, ele por um problema físico, né? Por um problema de lesão, não viajou, né? Naquele fatídico acidente, onde morreram praticamente quase todos os jogadores. O Palmeiras contratou alguém hoje? Não, hoje não. Então ficou... Então tá em crise, hein? Tá em crise, não contratou mais ninguém. 70, né, contratado. Nossa, o Palmeiras tá exagerando. Eu também acho. Tá exagerando, vai ter pelo menos 40, 42 jogadores. Isso é ruim pro Eduardo, hein? Isso é ruim pro Eduardo Batista. Tem muito ego pra... Elenco grande que você deixa vários jogadores fora até de concentração, gera mal-estar. É duro de se administrar tudo isso. Não é fácil não, né, Tuca? Não é brincadeira não, né? Você larga... Com 33, mais ou menos, que é o número normal, já é difícil. Você imagina com 70. Você já larga com 11 amigos, então, alguns desconfiados. Até porque Campeonato Paulista é lista fechada. Lista fechada, 28, São 28 jogadores, então. Você não pode substituir. A não ser que for uma lesão grave. O goleiro você pode substituir. Estamos ali, se sobrar muito, quiser emprestar pra gente. Uma parceria boa, próximo, né? E tem coisa boa ali, tem coisa boa que dá pra se aproveitar. Vamos falar um pouquinho dessa Portuguesa, qual o planejamento seu antes desse início de temporada? Nós iremos fazer um amistoso agora na quinta-feira, né? E outro no domingo. Aí a gente entra na última semana. Quinta contra? Quinta contra o Nacional. Domingo nós estamos definindo o adversário ainda. Até amanhã a gente já deve saber. E a ideia é nos aproximar o mais rápido possível da condição ideal de estreia, né? A gente tem alguns jogadores que ainda vão chegar amanhã, depois, pra gente... A gente sabe que não foi o processo ideal. Claro. Mas a gente tem consciência que o nosso que dia a dia... pra hoje, né? Não, e o nosso dia a dia está sendo muito bem realizado. Sim. A gente vai conseguir abreviar essa distância aí e estrear bem, não tenho dúvida. Quantos jogadores você tem hoje no seu elenco? Hoje a gente deve ter cerca de confirmados 18. Já dá pra... Mas deve estar chegando aí mais uns 4, 5 que já estão com as passagens marcadas. Portuguesa estreia dia 29, domingo pela manhã, contra o Barretos. É curiosidade que o técnico do Barretos é o Márcio Ribeiro, que estava na Portuguesa. É o jogo da Sport TV, né? Da TV que faz o campeonato. A Sport TV vai transmitir o jogo da Portuguesa, no sábado transmite o jogo do Guarani. Isso. O campeonato da A2 terá mais jogos transmitidos do que os jogos pequenos da 1, com os times pequenos da 1. Tirando a 1 do que qualquer outro estadual. Mas eu acho que a 1 também, ninguém vai... Muita gente vai querer... Só no pay-per-view, assistir, né? Muito mais importante se assistir um Guarani, por exemplo, uma Portuguesa... Bragantino e São Caetano. Então. Nossa Senhora. A A2, para você ter uma ideia, tem 2 times disputando a Série B do Brasileiro. Sim. Que é o Guarani e o Oeste, agora de Barueri, não é mais de Itápolis. E alguns outros times com calendário nacional. Claro. O Mojimirim disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. A Portuguesa tem assegurada a vaga na D do Brasileiro. Não interrompendo o Guina, Tuca, quem você já contratou? Que jogadores tem a Portuguesa? Nós trouxemos o Bruno Santos, lateral do Figueirense, por empréstimo. Trouxemos o Rômulo, lateral esquerdo do Criciúma, por empréstimo. Trouxemos o Everton, zagueiro que estava na Juventus, que é um atleta que já trabalhou comigo. Contratamos o Vinícius, zagueiro que jogou na Barbarense a última 2. Contratamos alguns outros jogadores também que estão em processo de assinar contrato, né? E o presidente é jornalista, se eu falar antes de assinar, ele vai me pegar duro amanhã. Então tem que tomar cuidado. Qual que é a sua carência hoje?
Hoje a gente ainda está atrás de mais um atacante de velocidade. Nós fechamos hoje com meia desse mercado sul-americano. A gente deve estar trabalhando. Nós já temos um zagueiro argentino hoje, o Lucas Basualdo, né, que já chegou, já se apresentou. E a gente deve ter mais um argentino e mais um uruguaio no nosso time. Que legal. Que estão jogando a primeira divisão dos seus respectivos países. Então, a ideia é montar um time forte. A ideia é a gente brigar forte na competição. Que bom, né, Zé? Você trazer argentinos, uruguaios. Eu gosto muito de jogadores assim. O Guarani vem com dois paraguaios. Que se entregam bastante, né? Com certeza. Dão uma motivação maior para os companheiros, né? A gente sabe que eles são aguerridos quando vestem a camisa, que entram em campo, vão em busca de objetivos. E isso faz com que os outros companheiros também, né, fiquem com essa mesma determinação, essa mesma forma de se entregar nas partidas. Então, vamos torcer para a Portuguesa. Eu, particularmente, gosto muito da Portuguesa e vou torcer pelo sucesso da Portuguesa. E com satisfação que eu vejo que o Emerson é o auxiliar do Tuca. O Emerson que jogou no Guarani, jogou na Inter de Limeira, jogou em vários outros clubes, um baita do volante, sim, pegado, gostava de chegar junto, gostava muito do futebol do Emerson. Só faltou que será butinudo. Só faltou ele falar isso, viu? Mas volante que não é butinudo também hoje não cabe mais, né? Hoje não cabe mais. Ele isso aí antigamente até dava, Guarani, hoje em dia não dá mais. No início dos anos 2000. É verdade. Ele trabalhava com o Wagner Benazzi, agora está trabalhando... Dava carrinho de cabeça também, né? Dava carrinho de cabeça. Igual que o menino do Corinthians vai fazer lá, né? Dá carrinho de cabeça. Agora está trabalhando com o Tuca Guimarães. E o interessante é que esse mercado sul-americano que eu coloquei, eu consegui trazer o analista de desempenho, que era o nosso no Figueirense, que é o André Zacarias. E é um mercado que a gente já vinha monitorando há muito tempo, até para o próprio Figueirense. E com a mudança para a Portuguesa, a gente conseguiu adequar algumas situações e conseguir trazer. O custo também é mais barato, muito, né, mais. Hoje sim, Zenon. Hoje está muito difícil contratar jogador aqui. Sim. Hoje o jogador, e principalmente quando você fala de Portuguesa, ele fala em 3 vezes mais do que ele representa no mercado. Então acaba inviabilizando. E a gente partiu para um mercado que é muito interessante, já visto o que o Palmeiras fez, né? Verdade. Acabou obtendo isso. Tuca, obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa, foi realmente prazeroso e manda um abraço para todos da Portuguesa, que nós estaremos torcendo aqui para uma reviravolta nessa história da Portuguesa. Eu agradeço a oportunidade e o que nos faz estar muito confiante também é ver a forma que a comunidade está imbuída. A gente sabe o quanto é forte a comunidade portuguesa e os adeptos do futebol da Portuguesa. E a gente tem certeza que vem todo mundo junto aí e a gente vai estrear com o estádio com uma capacidade muito grande aí dos nossos torcedores. E assim que começar o campeonato, não esqueça de mandar uma camisa para mim. Tá fechado. Eu só não trouxe hoje, porque a nova não chegou e vocês merecem a nova e vão ser presenteados. Não esqueça não que a gente tem um carinho muito grande por ela. Eu tenho certeza. Vou mandar 10 Zenon, ver se ele vai lá me ajudar com na certeza. meia. Tá fininho, dá pra jogar lógico. tranquilo. Zé, grande abraço, irmão. Uns 15 minutos daria. Grande abraço, Guina, um grande abraço a Tuca, desejar muito sucesso para você lá na Portuguesa. E quarta-feira uma outra homenagem para Portuguesa, hein? Justamente, leve um abraço lá pro meu amigo Leão, né, que nós fomos companheiros de seleção brasileira e também de Corinthians. E na quarta do craque dessa semana vem uma lenda do futebol brasileiro que passou pela Portuguesa. Não passou pela Portuguesa. O último título estadual, Basílio estava no time da Portuguesa. Será Basílio aquele que deu título para a Portuguesa e que deu título para o Corinthians em 1977. Estará aqui na quarta do craque. Tchau, Arthur. Grande abraço a você, todo o Brasil, que esteve em nossa companhia. Lembrando que eu estarei de volta amanhã, 11h30 da manhã, com o Rede Família Esporte, primeira edição. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau.